Vamos falar de 5 medidas iniciais para auxiliar no tratamento da gordura no fígado? Meu amigo, pense num negocinho comum, mas que tem uma dificuldade de tratamento, porque envolve uma coisa que nós temos uma dificuldade muito grande, que é disciplina. E às vezes a gordura no fígado ela é menosprezada, porque geralmente é um tipo de situação que não vai dar sintoma, a não ser que esteja num estado extremamente grave, mas que o avançar da gordura no fígado pode trazer problemas sérios para o paciente, inclusive evoluir com cirrose no fígado, assim como até mesmo câncer de fígado. Calma, isso é em situações avançadas, tá bom? Leva um tempo para acontecer isso, mas o ideal é que a gente já comece a tratar isso logo que apareça. Correto? Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da medicina, curiosidades, fuxico, conversa, tudo que tiver. Pessoal, quando nós falamos de gordura no fígado, a principal forma de diagnosticar a gordura no fígado é através do ultrassom. Porque o ultrassom, através daquele perfil de imagens, o ultrassonografista consegue determinar se existe infiltração gordurosa no fígado, ou seja, entre as células do fígado. E o que a gente tem que imaginar é que essa gordura ela não fica acumulada em cima do fígado, não, ela fica entremeada na gordura. E isso no decorrer do tempo vai gerando um processo inflamatório no fígado. Tudo que inflama gera uma cicatrização, que é a fibrose, consequentemente gera uma fibrose no fígado, a cirrose e pode até desenvolver câncer. Essa é a história natural de um processo de gordura no fígado. É claro que isso leva um tempo para isso ocorrer. Mas o que você tem que entender é que esse processo inflamatório crônico que vai se perpetuando, gerando fibrose, gerando inflamação, vai fazendo com que o fígado perca sua função, já que aquelas células estão sendo perdidas, cicatrizadas, sendo totalmente inutilizadas. E o fígado é um órgão que tem uma função absurda no nosso organismo. Nós não conseguimos viver sem o fígado. É impossível, porque ele atua diretamente no metabolismo corpóreo e auxilia numa série de produção de substâncias importantíssimas para o nosso corpo. Dessa forma, quando a gente dá o diagnóstico de gordura no fígado, além do ultrassom, nós solicitamos alguns exames de sangue. Para quê? Para saber se essa gordura no fígado já gerou algum impacto sistêmico nesse paciente, ou seja, já gerou alguma modificação estrutural ou funcional daquele fígado. Esses exames são TGO, TGP, a fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina, uma série de exames que nós solicitamos, até mesmo a questão da sorologia para hepatites, para que a gente possa começar a tratar esse paciente. E tem 5 coisas iniciais que nós temos como conduta, e essas condutas, elas são condutas, como eu costumo dizer, individuais. Você pode começar a fazer isso por conta própria na sua casa, que é o que eu vou discutir a partir de agora. Não estou falando que é fácil, como eu falo, é mais uma questão de disciplina. A primeira das coisas que nós vamos focar quando a gente trata de manejo geral é evitar o álcool. Lógico, para pacientes que bebem. Evitar o álcool, parar de beber é um ponto fundamental para aqueles pacientes que têm gordura no fígado e que, de certa forma, teve seu desenvolvimento pelo uso de álcool. Principalmente se esse paciente faz uso abusivo de álcool. E o que nós consideramos um paciente com uso abusivo de álcool? É aquele homem que toma mais de 14 drinks por semana ou mais de 4 drinks no dia. E aqui nos drinks a gente também vai incluir a nossa cervejinha, viu? E quando se fala em mulher, uma mulher com uso abusivo de álcool é aquela que consome mais de 7 drinks na semana ou mais de 3 drinks diários. Isso porque o uso de álcool está associado tanto à piora quanto à progressão da gordura no fígado, que o nome científico é esteatose hepática. Então, para quem bebe que tem gordura no fígado, sem dúvida esse é um dos principais passos que se deve ter. Estou dizendo que é fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. Um segundo passo que ele é muito importante para o paciente que inicia esse processo de tratamento são as imunizações. E isso tem que ser feito para os pacientes que possuem gordura no fígado, que estão em tratamento, mas que não têm comprovação de imunização para a hepatite B. Assim, claro, como as outras imunizações da população em geral, que são recomendadas para equilibrar o seu cartão de vacinação. E qual o foco disso? O foco disso é que caso uma pessoa não seja imunizada
imunizada para hepatite, que é um vírus que, em última análise, também causa alteração do fígado, que ele seja imunizado a partir da vacina. Um terceiro item extremamente importante é a modificação dos fatores de risco cardiológicos, ou seja, a modificação dos fatores de doença cardiovascular, que de certa forma, pessoal, vai incluir praticamente todos os que a gente está falando aqui, mas que vocês entendam de forma mais específica quais as alterações que levam a risco cardiovascular. São principalmente 4. A obesidade, que nós vamos falar daqui a pouco, ou sobrepeso, pacientes com pressão alta, e aí a gente não está falando só do fato de ter a pressão, mas principalmente do paciente que não faz o uso regular da sua medicação e tem essa pressão descontrolada, as alterações de gordura no sangue, tanto relacionados aos triglicerídeos quanto colesterol, e os pacientes com diabetes. Esses são os fatores de risco associados à doença cardiovascular, a doença cardíaca. Consequentemente, eles têm que ser evitados. A quarta importante atitude e manejo nesses pacientes também tem a ver com a disciplina. E nós estamos falando de perda de peso. Meu amigo, perda de peso. É aí que é o nosso problema, né? E quando a gente está falando de perda de peso, a gente está falando do paciente que tem sobrepeso, ou seja, ele está com sobrepeso e tem gordura no fígado, ele tem o IMC acima de 25, ele tem que normalizar esse IMC, ou aquele paciente obeso que tem o IMC acima de 30 que também precisa reduzir esse IMC para sair desses fatores de risco. E essa perda de peso ela tem que estar associada a uma mudança de vida, pessoal. Não aquelas medidas drásticas, absurdas de dieta que a gente sabe que no início a gente fica até um pouco motivado, mas depois aquela motivação vai caindo e você perde aquele poder de fazer a dieta e você acaba ganhando novamente aquele peso. Quem briga com isso sabe como funciona o negócio. E para você que não sabe calcular o IMC ele é a conta da seguinte forma: você vai dividir seu peso pelo seu metro quadrado, como eu estou mostrando aí para vocês nessa imagem. Aí você vai ter o IMC. Se você está acima de 25, você está com sobrepeso. Se você está acima de 30, você já está em obesidade, pelo menos grau 1. Tá? E por último, pessoal, a mudança do estilo de vida, que de certa forma vai envolver a questão da perda de peso, ou seja, trocando os alimentos. Quando a gente fala de gordura no fígado, apesar da gente imaginar gordura no fígado, vou parar de comer gordura, a gente está falando mais de açúcares refinados, principalmente de alimentos de padaria. Você tem que colocar movimento na sua vida. É o ideal iniciar uma atividade física, lógico, para aqueles pacientes que podem executar esse tipo de atividade. Eu não estou falando pelo tempo, estou falando por não poder do ponto de vista físico, tá? E que esses pacientes, iniciando uma perda de 5 a 7% do seu peso inicial, já tem uma boa melhora nessa questão da involução da gordura no fígado. E que o ideal é você perder ali de 500 gramas a 1 quilo por semana na sua perda de peso. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos prediletos? Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos diários. Se inscreve aí, ser humano. Fui!